Bom dia! Hoje é 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira de manhã. Eu sou o professor Flávio Alves de Oliveira, estou falando de Itajubá, Minas Gerais. Eu estou falando também pela Associação Teológica Cason. Sou professor na Escola de Teologia dessa associação. Então, nós temos um primeiro vídeo aí que nós fizemos uma introdução, né, sobre soteriologia. Estamos dando um pontapé inicial sobre a aula, a disciplina de soteriologia. Depois você dá uma olhadinha no vídeo anterior, tá? Então vamos dar sequência? Vamos pegar a apostila, você que é aluno da nossa associação. Se você não é aluno, pode participar também. Vamos aprender coisas interessantes sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Vamos lá então? Continuar na nossa apostila? Vamos lá. Na nossa apostila aí, hoje nós vamos entrar nessa parte aqui, ó, sobre o pecado. Então, as palavras hebraicas relacionadas a pecado. A palavra hebraica chatá significa como algo como desviar do caminho, errar o alvo, no sentido de um erro ou desvio deliberado. Tem a palavra letra B, avel e avon, designa um tipo de falta de integridade, desonestidade, iniquidade, ao afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Tem a outra palavra, pecha, transmite a ideia de revolta, rebelião contra uma autoridade legítima, algo como uma quebra da aliança. Tem a palavra rachá, significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa, moral, ao fugir impiamente das regras estabelecidas. Tem a palavra arran, culpa. A palavra tahá, andar errado. Então essas são algumas das palavras principais hebraicas para pecado. Na nossa apostila ainda, palavras gregas para pecado. Nós temos aí, aqui está armatia, mas é amartia, tá? É, a palavra certa aqui é essa daqui, ó. Amartia, tá bom? Aqui está com a grafia errada aqui, tá? Amartia, amartia. Essa é a palavra para pecado no Novo Testamento e na Septuaginta, e significa um desvio do caminho da justiça. Tem a palavra adiquia, injustiça, anomos, usado para se referir àquele que transgride a lei, paraptoma, algo como uma ofensa ou transgressão deliberada, poneros, geralmente refere-se à iniquidade moral, etc. Então nós temos que a palavra mais abrangente para pecado no grego é amartia, e significa não ter parte, errar o alvo, errar, estar errado, errar ou desviar-se do caminho de retidão e honra, fazer ou andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, aquilo que é errado, uma ofensa, uma violação da lei divina em pensamento ou em ação coletivamente. Também é o conjunto de pecados cometido por uma única pessoa ou várias. Tem um detalhe aqui, né? Aqui, ó, tá a palavra amartia, voltando aqui, é a palavra para pecado no Novo Testamento, e na Septuaginta, ela é a palavra mais abrangente para pecado no grego. Então, ela está no Novo Testamento e na Septuaginta. Aí vem a pergunta, né? O que é essa Septuaginta? Vamos lá então para uma explicação breve. A Septuaginta, atenção, Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, feita aproximadamente no ano ali 285 a 300 antes de Cristo. Tá? Então nós temos ali, nesse período, é o período chamado interbíblico, que é o período que vai do final de Malaquias até o início de Mateus. Então, entre o último livro profético do Antigo Testamento, Malaquias, e o Novo Testamento, o livro Mateus, naquela página da Bíblia em branco, lá que você pega lá, né, Malaquias, e vai para Mateus, tem uma página em branco, ali tem um espaço aproximado de 400, 450 anos, em que aconteceram, né, várias coisas, mas que não foram inspiradas por Deus, e então por isso que não estão ali incluídas nos livros da Bíblia, como livros canônicos. O livro canônico, né, é chamado canônico, é um livro que passou pelo canon, pela reunião de homens que chegaram à conclusão que aqueles livros são inspirados por Deus, tem equilíbrio, tem harmonia,
faz sentido, é de Deus, né? Então, são considerados canônicos. E tem também os livros apócrifos, que são livros que às vezes é um mito, às vezes é uma história realmente que aconteceu, mas que não foi incluído no canon, não foi incluído, né, junto com os livros da Bíblia como inspirados. Mas é uma história que de fato aconteceu. Então, por exemplo, antes de voltar um pouquinho no tempo, só para você entender, para você não se perder aí, você entender. Vamos falar assim, no tempo de Josué, quando Josué levou o povo para a terra prometida, né, as 12 tribos, elas se estabeleceram na terra prometida como se fossem 12 estados, mas são 12 tribos, certo? E depois de Josué vem o livro dos Juízes. Você vai ver que o livro dos Juízes, ele é aquele livro de altos e baixos, porque o Josué tinha morrido e os líderes que sobreviveram a Josué ainda mantiveram a fidelidade do povo diante de Deus. Mas depois que morreram esses líderes também, que viveram junto com Josué, após a morte de Josué, o povo de Israel, né, as 12 tribos, elas se desviaram dos caminhos do Senhor. Então nós entramos no período dos juízes. E elas foram então oprimidas, tipo assim, pelos amalequitas, pelos filisteus, por outros, pelos cananeus. E quando isso acontecia, eles clamavam a Deus e Deus levantava um homem, um libertador, ou no caso, um juiz, ou uma juíza, no caso Débora lá, entendeu? Então tem lá Otiniel, tem Sansão, tem Gideão. Então o livro de Juízes vai mais de 300 anos, o livro de Juízes, desde o início até o final do livro de Juízes. E quando o libertador morria, o povo caía no pecado novamente. Caía no pecado e se desviava do caminho do Senhor e eram oprimidos, quer dizer, pagar impostos, taxas altas para outros povos. Aí eles clamavam a Deus, Deus levantava um outro juiz, um libertador que colocava eles na presença de Deus de novo. Deus dava vitória, dava força para eles e eles seguiam bem com Deus até que o libertador morria novamente. Então o livro de Juízes é esse livro de altos e baixos do povo de Deus. Mas depois do livro de Juízes, você vai ver, né, o último juiz ali foi Samuel, foram os filhos de Samuel e tal. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, o povo não quer saber de juiz e libertador mais. As 12 tribos, elas querem um rei. Aí então vai levantar o rei Saul, o primeiro rei de Israel, que vai reinar 40 anos. Depois vai levantar o rei Davi, mais 40 anos, e o rei Salomão, 40 anos. Esses reis é interessante que eles reinaram, por coincidência, 40 anos cada um, mas eles reinaram sobre todo Israel. Isto é, o reino aqui é chamado Reino Unido, Reino de Israel unido, as 12 tribos unidas, sendo governadas, reinadas por um homem, no caso Saul, depois Davi, depois Salomão. Só que depois de Salomão, quando Salomão morreu, né, você vai ver lá que houve uma divisão do reino, porque era para Roboão, filho de Salomão, reinar. Isso aproximadamente nos anos 930 antes de Cristo. Tá? Davi reinou no ano 1000 antes de Cristo, Saul no ano 1050, 1040 antes de Cristo. Então primeiro Saul no ano 1050, 1040, depois Davi no ano 1000 aproximadamente antes de Cristo, depois Salomão no ano 930, por aí. Você está vendo que eu estou falando assim numa escala decrescente, né? É que nós temos o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2025, depois de Cristo. Mas tem uma história toda antes de Cristo. Tem o ano 1 antes de Cristo, ano 2 antes de Cristo, e vai voltando no tempo. Ano 1000 antes de Cristo, reinou Davi. Ano 1040, 1050 antes de Cristo, reinou Saul. Saul reinou antes de Davi. Antes de Saul, nos anos 1100, foram os juízes. Ano 1200, os juízes. Entendeu? Ano 1300, os juízes. Aí vai voltando, né? Ano 1300 e pouquinho ali, já é Josué. Aí ano 1400, 1450 antes de Cristo, é Moisés. Aí vai voltando, nós vamos voltando. Lá no ano 1800, 2000 já é a história de Abraão. E vai voltando. Lá no ano 2500 a.C., mais ou menos, gente, aproximadamente, no ano 2500 a.C., mais ou menos, tá? Não estou fazendo exato aqui, porque na outra aula a gente mostra a linha do tempo. Lá no ano em torno de 2400, 2500 a.C., é o tempo de Noé.
Nós vamos chegar lá em Adão. Adão é em torno de 4 mil anos e pouco antes de Cristo. Então, a gente vem lá de Adão, ó, 4 mil antes de Cristo, 2.500, 2.600, 2.400, a história de Noé, 2.000 antes de Cristo, 1.800, a história de Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, ano 1450, 1.500, a história de Moisés, né? Ano 1.200, 1.300 antes de Cristo, a história de Josué, aí entra nos Juízes, que vai até ano 1050, mais ou menos, né? Onde entra então 1050, 1040, onde entra o primeiro rei Saul, antes de Cristo. Depois o rei Davi, no ano 1000 antes de Cristo. Depois o ano 930, 940, por aí, Salomão vai reinar antes de Cristo. Mas depois de Salomão, conforme eu estava explicando aqui, o reino de Israel foi dividido. Tem toda uma história lá por conta qual o motivo da divisão, né? O Roboão não foi bem visto pelo povo, o povo não aceitou as condições impostas por Roboão, e 10 tribos no norte ficaram com Jeroboão, o reino do norte, cuja capital era Samaria, o reino do norte com 10 tribos, Israel, cuja capital Samaria, primeiro rei Jeroboão, depois de Salomão. E o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, o primeiro rei Roboão, filho de Salomão. Então houve a divisão no reino depois de Salomão. Entende? Então o reino ele vai seguir dividido. Uma hora tem um rei lá em cima, outra hora tem um rei embaixo, tudo independente um do outro. E os reis do norte foram piores reis, não andaram na presença de Deus e tal. Quando chegou aproximadamente no ano 722, 721 a.C., né, uns 200 e poucos anos depois do reino dividido, o reino do norte foi atacado pela Assíria. E as 10 tribos se perderam, foram levadas cativas, e outros povos entraram na terra do norte, né? E ali teve uma mistura de povos, e eles adoravam outros deuses, não andavam na presença do Senhor. Mas o reino do sul, Judá e Benjamim, permaneceram firmes na presença de Deus. O reino do sul, desde Roboão ali, né? Roboão teve uns vacilos, mas depois afirmou. O reino do sul, os reis pertenciam à dinastia de Davi, eram descendentes de Davi. E quando o reino do norte foi levado pela Assíria, o reino do sul perseverou, permaneceu nos caminhos do Senhor. Deus deu vitória para o reino do sul, eles não foram derrotados pela Assíria. Aí tem toda aquela história, né, no livro do profeta Isaías, no capítulo 36, 37, a história de Senaqueribe, rei da Síria, quando ele invade o norte e ele leva todo o povo do norte para as terras deles lá na Síria e coloca outros povos ali. Mas o rei do sul permanece fiel. Nesse exato momento, quem está reinando no sul ali é o rei Ezequias. Por isso que lá em Isaías 37 tem lá a invasão, a tentativa de invasão do rei da Assíria sobre Judá, sobre o reino do sul. Ele foi muito bem sucedido para atacar o reino do norte e venceu as 10 tribos. Foram levadas cativas, mas quando ele vai para o reino do sul, ele não consegue vencer. Porque o rei Ezequias é um rei fiel ao Senhor e Deus dá vitória. Mas depois vai entrando outro rei no sul e tal, até que lá para os anos 606, 597, 586 a.C., o reino do sul também foi invadido por Nabucodonosor e eles estavam fora da presença de Deus, foram levados cativos para a Babilônia. Aí lá na Babilônia vai ter a história do livro de Daniel, Ezequiel, na Babilônia. Então olha bem para você ver, eu já estou no ano 530 a.C., mais ou menos. Mas o reino mundial ali era a Síria, que invadiu o norte, depois a Babilônia conquistou a Síria e conquistou aquele pedaço do mundo na época. A Babilônia ficou sendo a potência. Mas depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa, que tomou conta também ali de toda aquela região ali. O Império Medo-Persa venceu Babilônia e outros povos ali e dominou. Mas depois do Império Medo-Persa, entrou lá, né, o Filipe da Macedônia, o grego, e o seu filho depois, né, Alexandre o Grande, e eles dominaram o mundo. Então, quando a gente está no período interbíblico, que é o período em torno de 450, 400 a.C., nós temos um final de Império Mundial do Império Medo-Persa, que inclusive ele é falado no livro de Daniel, e depois então o Império Grego, que está dominando, né? Só que o Império Grego aconteceu aquele fato
que Alexandre morreu muito novo, né? Morreu com 30 e poucos anos, reinou 12 anos só, morreu, não deixou descendentes, e o império foi dividido, o Império Grego ali, aquelas terras foram divididas para os seus 4 principais generais, né? Que foi Ptolomeu, Cassandro, Seleuco e Lisímaco. Então, o Ptolomeu, esse general Ptolomeu, tomou conta, o quartel-general dele era no Egito, e o Ptolomeu, então, ali no Egito, dominou aquela região toda, e dominou também as terras de Israel. E o outro general, um dos outros generais também, que era Seleuco, os Seleucidas, o primeiro lá, o Seleuco, o quartel-general dele era na Síria. Então, e temos outros 2 generais também que tinham terras em outros lugares, mas vou falar desses 2. O Ptolomeu, que é o general grego, que tem o quartel-general dele ali estabelecido no Egito, quando no primeiro tempo ali, vamos supor, nos primeiros anos, 100 anos mais ou menos, ele domina as terras de Israel, ele permite que o povo de Israel tenha a sua própria religião, no caso, o judaísmo, né? O judaísmo, as leis de Moisés. Ele não interfere na religião do povo de Israel, no caso do povo judeu, lembra? Porque as 10 tribos foram desparramadas, então elas não existem mais ali, só está o reino do sul, né? Tá ali os judeus, os benjamitas, muito pouco, mas tá as 2 tribos, os judeus. Por isso que você entra no Novo Testamento, você vê falar dos judeus, você não vê falar assim, ó, os benjamitas, os asseritas, os rubenitas, né? Os naftalitas, os efraimitas. Por quê? Porque essas 10 tribos se perderam lá no tempo do rei da Síria. E ali no tempo de Jesus, quem está prevalecendo, quem prevaleceu foi a tribo de Judá e Benjamim. Então você entra no tempo de Jesus, você tem uma história, e o povo de Israel é chamado de judeus por causa da perseverança dos judeus. E já tem uma promessa aí também, né, gente? Se você olhar lá no Gênesis 3,15, Deus disse para o diabo, que estava incorporado na serpente, que ia levantar alguém da semente da mulher, que ia pisar na cabeça dele. E depois você vê no Gênesis capítulo 12, Deus falando para Abraão, Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão, e falou para Abraão assim, que por meio dele e da sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Aí você vê no Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar os seus filhos antes dele morrer, Jacó tem 12 filhos. Ele abençoa todos os filhos dele, os cabeças das tribos, Rúben, Benjamim e tal. E quando ele vai abençoar Judá, o que ele fala no Gênesis 49? Uma das coisas que ele fala para Judá é que Judá é um leãozinho, Judá é um leão. Judá, de ti vai vir você vai reinar. O cetro não se arredará de Judá. Quer dizer, o governo, o reino vai vir por meio de Judá. Ele faz uma profecia ali, uma bênção, dizendo que alguém vai governar sobre todos, mas esse é da tribo de Judá. Aí, então você tem toda uma promessa ali no Gênesis 49, quando Jacó ora por Judá. Depois você pode ler o texto lá. É que a minha palavra aqui é sobre, no caso, soteriologia, mas estou fazendo uma abrangência aqui para você entender a questão aqui da Septuaginta. Olha bem, tudo isso. Estou tentando explicar para você onde vai encaixar a Septuaginta. Então o que acontece? Depois lá em 2 Samuel, no capítulo 7, tem uma promessa para Davi, que alguém vai reinar no trono dele eternamente. Olha que coisa. Davi é descendente de Judá. Então tem uma promessa lá para Davi que Salomão vai reinar, sim, mas a profecia ela é dupla referência. Ela se refere a Salomão e ao mesmo tempo a alguém que vai reinar no trono de Davi eternamente. Aí você vê no livro de Lucas, no capítulo 1 e no capítulo 2, quando o anjo aparece para Maria, ele fala para Maria assim, olha aqui para você ver, ó. Quando o anjo aparece para Maria, ele fala para Maria, você pode acompanhar na Bíblia, aí em Lucas, no capítulo, só para você, em Lucas, ele fala assim, Lucas capítulo 1, no verso 26, ó, no 6º mês, Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José,
descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Disse então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás, darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Tá vendo? Então, olha bem que coisa interessante, né? As 10 tribos lá, na época, no ano 721, são levadas pela Assíria. Mas o reino do sul, Judá, eles andaram fiel ao Senhor, não foram vencidos pela Assíria. Foram sim depois vencidos por Nabucodonosor, levados para a Babilônia, mas eles têm um retorno, né? Retornaram para Jerusalém, reconstruíram a cidade, reconstruíram os muros, o templo, lá com Neemias, né? Com Esdras, com Zorobabel, tem toda uma história aí. E quando depois então o Império Medo-Persa assumiu, depois o Império Medo-Persa perdeu para os gregos, no caso aqui então Ptolomeu, que é um dos generais da Grécia, ele permite que o povo de Israel, o povo judeu no caso, tenha a sua religião tranquila, sem problema nenhum. Só que o outro general, depois de uns anos, ele luta, ele guerreia contra, claro, os tempos já passou, os descendentes dos Seleucidas. Um dos descendentes guerreou contra o descendente dos Ptolomeus, venceu a batalha, e então um descendente dos Seleucidas tomou conta daquela região ali, e não permitiu que o povo de judeu, que os judeus tivessem a sua religião. Aí teve uma profanação do templo e tal. Aí vai entrar a revolta dos macabeus. Então, assim, tudo isso que eu estou falando para você do império, do final do Império Medo-Persa, do Império Grego, e depois também o Império Grego vai perder o domínio para o Império Romano lá no ano 63 a.C., Pompeu, né, Império Romano. Então nós temos aqui, ó, no período interbíblico, um final do Império Medo-Persa, o Império Grego que transcorre inteiro durante o período interbíblico, que não está na Bíblia, né? É entre aquele período de Malaquias e Mateus, e depois o início do Império Romano. O que eu estou querendo mostrar para você? Durante o reinado, durante o domínio dos gregos, sob o Ptolomeu, o primeiro general que reinou no Egito, depois de Alexandre o Grande, e que tomou posse das terras de Israel, né, do povo judeu. Ele permitiu então que o povo judeu pudesse ter a sua religião. É durante o período desse Ptolomeu que ele vai permitir que fosse então feita a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Esse general permite isso, dá essa liberdade para o povo judeu. E essa primeira tradução, feita aproximadamente ali nos anos 285, por ali, antes de Cristo, é chamada Septuaginta. A Septuaginta é a primeira tradução do hebraico para o grego, permitida por Ptolomeu, o general grego ali, sob o domínio grego nesse ano. E a Septuaginta foi... Por que é Septuaginta? Porque falam que foi 70 ou 72 sacerdotes que fizeram essa tradução. Então o nome dela é Septuaginta, tá bom? Vamos dar sequência aqui agora. Continuando a nossa aula, no caso, olha aqui então. Então, falei para você que a palavra amartia é a palavra mais abrangente para pecado, né? E ela está na Septuaginta e significa desvio. Nós temos também agora aqui, ó, olha bem, ó, de acordo com Jesus, quem vive pecando é escravo do pecado e não tem lugar na família de Deus, não importa qual seja a sua origem. Seja judeu ou gentio, se for escravo do pecado, não tem parte com o Senhor. Em outras palavras, após o pecado ter entrado no mundo, por sua própria natureza, todas as faculdades do homem, incluindo suas decisões, desejos e vontades, estão inclinadas ao mal. Romanos 3:10. Assim, já não há um ser humano sequer que não possua uma natureza decaída, pois todos já nascem nesse estado de pecado.
Esse estado, condição e qualidade de pecador é chamado de pecado original, pois ele não ocorre por imitação ou influência externa, mas é derivado da raiz da raça humana. Ou seja, o pecado de Adão foi o pecado de toda a humanidade. E assim todos os homens já nascem com uma natureza depravada e corrupta. Esse pecado original também é a raiz de todos os pecados cometidos pelos homens durante suas vidas, que geralmente são chamados de pecados factuais. Tais pecados possuem sua fonte no pecado original e são todos aqueles que os homens cometem no decorrer de suas vidas. Então, o que está querendo dizer aqui, ó, tem o pecado original, que é a raiz de todos os pecados cometidos pelos homens durante suas vidas. Mas os pecados cometidos durante a vida são chamados de pecados factuais. E esses pecados têm a sua origem no pecado original. Tá? Voltando aqui um pouquinho, só para a gente dar uma explicação também, essa parte aqui é interessante, essa parte aqui, ó. Essa parte, ó, de acordo com Jesus, quem vive pecando é escravo do pecado e não tem lugar na família de Deus. Não importa qual seja a origem, não importa qual seja a sua origem, ó, não importa qual seja a sua origem, seja judeu, gentio, se for escravo do pecado, não tem parte com o Senhor. Aqui cabe uma explicação também. Se você pegar a Bíblia, esse texto que a gente leu aí, que eu marquei na apostila do Evangelho de João, no capítulo 8, abre comigo aí para você ver. É interessante, é muito bonito o que Jesus explica para todos nós. Não importa a sua origem, todos nós nascemos com o pecado original, nascemos em pecado. Olha bem o que Jesus fala aqui em João capítulo 8. Interessante, ó, João capítulo 8, verso 31. Está escrito assim, ó. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí, esses judeus que criam em Jesus responderam, no capítulo 8, verso 33, responderam para Jesus assim: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que o Senhor diz que seremos livres? Aí Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Interessante o que Jesus está falando aqui. Olha bem, Jesus está falando aqui para os judeus que criam nele. Olha, se vocês continuar do jeito que vocês estão, no meu ensinamento, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Aí eles falaram para Jesus: mas libertar do quê? Nós somos descendentes de Abraão, não somos escravos de ninguém. Tá vendo? Às vezes a pessoa fala assim: mas eu sou de tal religião, eu sou filho não sei de quem, sou filho de pastor, sou filho... Não, meu filho, todos nós nascemos com o pecado original. Então aqui os judeus, por acharem que são descendentes de Abraão, não, nós estamos bem, nós somos livres, não somos escravos. O que Jesus vai mostrar? Jesus, ele é a semente da mulher que veio tirar o poder do maligno, tirar o poder do diabo, vencer o pecado. Ele é o único que não pecou, que nasceu sem pecado. E ele veio aqui para restituir aquilo que o homem perdeu. Ele veio aqui para salvar o homem, salvar o pecador. Ele veio para se colocar como ele inocente, sem pecado. Ele veio assumir o pecado de Adão, de toda a humanidade, sofrer por esse pecado, pagar a punição, a condenação caiu sobre ele, o castigo vai cair sobre ele, porque ele não tem pecado, então ele não vai morrer, não vai sofrer, não vai ser punido pelo pecado dele, porque ele não tem pecado, ele nasceu sem pecado, então ele pode assumir o pecado do outro, você entende? Então é isso que Jesus vai fazer. Ele vai assumir o pecado de Adão, cometido por Adão, que representa o pecado de toda a humanidade. Então, se você falar assim: eu não tenho culpa se Adão pecou, mas, pois é, você não tem culpa, mas você nasceu
já como essa herança, natureza pecaminosa. Você não estava lá quando Adão pecou, mas também você não estava na cruz quando Jesus pagou por nós e perdeu a condição que ele tinha antes para ficar como um homem lá na glória. Então Jesus pagou por nós também e é só crer no que Jesus fez por nós, acreditar no que ele fez por você, que ele pagou a sua conta. Quando você morrer, você não vai pagar a sua conta. Sabe o que está escrito em Romanos 3, 23? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram, porque nascemos em pecado. E não tem como também. Você peca. Quantas vezes você pecou hoje? Ontem? Eu? Então, para Deus, nesse caso, de forma legalmente falando, o pecado, ele leva a pessoa à condenação eterna. Romanos agora 6, 23. O que está escrito? Ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Repetindo, Romanos 6, meia dúzia, 23. O salário do pecado é a morte. O que significa? A recompensa por se pecar é a morte, é ficar eternamente separado de Deus. Então vamos supor que você fala, não, eu não quero Jesus, não quero saber, não quero... Então, tá bom, você vai morrer fisicamente. E depois você não vai ter condição de ficar na presença de Deus. Por quê? Porque você morreu no pecado. Sem ter um Salvador, sem resolver o problema do pecado. Então seu destino vai estar definido. Aí você vai ser levado para ficar eternamente separado de Deus, pois o salário do pecado é a morte. Quer dizer, a recompensa do pecado é fazer com que você fique morto para Deus, isto é, separado de Deus eternamente. Então é muito sério essa questão. Então quando Jesus falou para os judeus achavam que era só por ser filho, achavam porque eles são filhos de Abraão, descendente de Abraão, tá tudo bem. Jesus falou, não, peraí. Não é assim não, não é assim não. Jesus falou, em João 8, 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você sabe que é muito sério isso? Em 1 João, no capítulo, olha que coisa, 1 João no capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 8, está escrito, quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Aí ele fala, porque o diabo peca desde o início. Aí continua, 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Quer dizer, para isto que Jesus veio. Para quê? Para destruir, desfazer as obras do diabo. Então é por isso que nós precisamos de Jesus. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Porque nós nascemos no pecado. O pecado original está encravado na gente. Aí tem os pecados factuais, que são os pecados que a gente comete todos os dias, aí, uma hora ou outra e tal. Mas aí você fala assim, mas então é só entregar a vida para Jesus que está salvo? Sim, isso mesmo. Entregar a vida para Jesus, buscar viver uma vida na presença de Jesus. Aí em 1 João também, capítulo 2, 1 João capítulo 2 fala, meus filhinhos, 1 João 2,1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos pecados de toda a humanidade. Então eu entreguei minha vida para Jesus, você também entregou. Então o que acontece? A minha vida é de Jesus. Então Jesus morreu por mim. Eu creio nisso. Então ele me salvou. Ele é o Senhor da minha vida. Ele manda na minha vida. Então, a minha vida é dele, já pagou a minha conta. Então quando eu morrer, minha conta está paga. Eu estou justificado. É o que fala Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, no versículo 1. Olha aí, Romanos 5, no verso 1. Olha o que está escrito. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mediante quem, ó, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, nós estamos alegres, nos gloriamos na esperança do quê? Esperança do quê? Da glória de Deus. Aí, ó, Romanos 5:2. Nós nos gloriamos, estamos alegres, porque nós temos uma esperança de estarmos com Deus na glória de Deus. Então, essa é muito sério essa questão de achar, não, mas eu vou ser bonzinho aqui, fazer boas obras, e Deus é bom, sim, Deus é bom, por isso que ele enviou Jesus para nos salvar. Mas nós temos que reconhecer que precisamos de Jesus, que não temos condições de pagar a nossa conta. Tá? Se você ler o Salmo 49, você vai ver que a redenção de uma pessoa é caríssima. Ninguém tem condição de pagar pelo seu pecado, a não ser que fique eternamente separado de Deus. Então, essa nossa aula de hoje é sobre o pecado. O pecado é uma coisa terrível que entrou na humanidade, atrapalhou a nossa cabeça, a nossa mente, nossos pensamentos, nossa alma, nossas vontades, estragou tudo e fez com que a gente se tornasse os bambambam, né? É a gente que decide, a gente que faz, se existe Deus ou não existe. Então a gente se tornou o nosso deusinho, o próprio deusinho nosso. Nós mandamos, nós fazemos. E nisso nós nos perdemos, nos afastamos de Deus e o inimigo tomou conta. O pecado entrou, tem muita maldade no mundo, muita ruindade. Até a gente mesmo passa tanto pensamento ruim na cabeça. De onde veio isso? Que coisa que é essa? Pecado original, que se manifesta por meio dos pecados factuais. Olha para uma criança para você ver, ela nasce, solta a criança. Você não precisa ensinar uma criança a fazer as coisas erradas. Ela faz pela própria natureza, ela já faz coisa errada. Você precisa ensinar a criança a fazer as coisas corretas, certas. Porque a errada ela faz por própria natureza. Tá bom? Aí, na próxima aula, né, deixar essa aula aqui para você, na próxima aula a gente vai continuar, no caso, na próxima aula, nós vamos continuar aqui agora, ó, na próxima aula, como o pecado entrou no homem. Vamos dar os detalhes de como o pecado entrou na humanidade. Tá bom, meus queridos? Então, próxima aula nossa, nós vamos falar sobre como o pecado entrou na humanidade. Então, Deus abençoe você, um ótimo dia, ótima semana, ótimo ano, tudo de bom. Grande abraço, até a próxima!